Pois é, a CPMI do dia 8 de janeiro deve aprovar nesta semana o convite para a ida do ministro Flávio Dino ao colegiado. Os parlamentares vão se reunir nesta terça-feira para analisar uma série de requerimentos, entre os quais o convite ao titular da Justiça. Além de Dino, a lista consta a convocação de outros 7 ministros e pelo menos 27 auxiliares da equipe ministerial de Lula. Já a base governista quer Anderson Torres e o tenente-coronel Mauro Cid na CPMI das invasões. Para começar, Cristiano Beraldo, a quem eu agradeço pela participação, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. Bom, quais são suas expectativas para essas convocações de ministros da gestão de Lula, especificamente no caso de Flávio Dino, que é o titular da Justiça? O que ele precisa explicar, hein, Beraldo? Muita coisa, né, Caniato? Boa noite. Boa noite, Pavinato, Dantas, Mota, todos que nos ouvem e assistem. Bom, Flávio Dino, ele, sem dúvida nenhuma, é o ministro, talvez o mais influente ali, a relação dele com o Congresso, que deveria ser uma relação conturbada, acabou se transformando numa relação em que ele, por diversas vezes, esteve na Câmara, esteve no Senado, foi ali para lacrar em cima dos deputados opositores. Então tem todo um clima no entorno de Flávio Dino a partir da saída dele da CPMI. Entretanto, Flávio Dino tem um papel extremamente importante nesse esforço de esclarecer o que aconteceu no dia 8 de janeiro, o que deveria ter acontecido e por que aquilo que deveria não aconteceu. Flávio Dino é uma figura muito mais forte e presente do que era o general G. Dias, que estava no GSI. Ele foi informado, como a própria Jovem Pan revelou aqui, recebeu o documento indicando o risco que havia de invasão na Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro. Nada fez. Aliás, inicialmente negou que soubesse e depois foi dando desculpas para dizer que não fez nada o que deveria ter feito com aquela informação, por esse motivo ou aquele, mas não tem justificativa. Então, é essencial ouvir Flávio Dino, mas não num modelo que ele encontrou das vezes que esteve, sobretudo na Câmara. A oposição tem que se preparar muito bem, porque já ficou claro que ao menor deslize, Flávio Dino está pronto para lacrar, para colocar a oposição no córner. Isso não pode acontecer. Ele vai ali com cabeça baixa, porque ele tem muita explicação a dar. E a oposição tem um papel essencial de impedir que ele reverta essa situação, que ele saia de lá por cima. Não tem razão para isso acontecer e ele não pode encontrar caminhos para ir de forma escorregadia, como ele sempre se apresenta, ele conseguir ali dar a volta, colocar todo mundo no bolso e sair dando risada, como ele já fez. Então, espero que a gente tenha na sua ida à CPMI um depoimento para valer. E os outros ministros, todo mundo tem participação, todo mundo tem que explicar o que aconteceu ali. Porque o governo, os parlamentares do governo vão tentar colocar peças para mostrar que, olha, havia um grande plano de golpe, as pessoas que invadiram a Praça dos Três Poderes, os prédios, sede dos poderes da República, estavam ali para depor o presidente Lula, os ministros do STF, fechar o Congresso e impor um novo governo. Obviamente, isso é fantasioso, isso não aconteceu. Entretanto, precisa se separar o que diz respeito ao que foi encontrado lá nos documentos, nas coisas do Anderson Torres, a troca de conversas do coronel Cid com o sargento falando de GLO, enfim, essas coisas elas têm que ficar esclarecidas, mas cada uma no seu devido lugar, no seu devido momento, porque eu não vejo, pelo menos com tudo que foi revelado até agora, nenhuma conexão efetiva. Os atos que aconteceram não foram provocados por essas pessoas que estavam articulando a derrubada do Lula e aí a vinda de um novo poder. Isso não esteve presente no dia 8 de janeiro e é fundamental que a CPMI coloque isso às claras. Até porque temos pessoas presas
há mais de 5 meses, que agora estão sendo indiciadas, estão entendendo para quais crimes elas vão ter que responder, e pesa sobre elas justamente a tentativa de golpe, o atentado contra a democracia. Mas uma coisa é invadir prédio público e depredar patrimônio público, que é um crime que deve ser punido para servir de exemplo para ninguém nunca mais, nem índio e nem ninguém que se diz de direita, porque depredador que invade prédio público é só criminoso. Isso não tem nada a ver. Mas ninguém pode fazer isso. Isso tem que ficar muito claro. As pessoas têm que ser punidas por isso. Agora, dizer que quem entrou, invadiu e depredou ia dar um golpe de Estado, aí realmente me parece uma grande fantasia. Agora vamos a Brasília, a capital federal. Lá está Cláudio Dantas. Dantas, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Flávio Dino talvez seja o integrante do governo mais importante para a oposição questionar, fazer perguntas sobre os atos do dia 8 de janeiro. E qual outra figura também deve ser convocada? O ex-chefe do GSI, o general G. Dias, bem-vindo. Boa noite, Daniel. Boa noite, Pavinato, Beraldo, Mota e a toda a nossa audiência que já nos acompanha aqui nesta segunda-feira. Semana que começa já bem agitada. Nós estamos com a nossa reportagem toda dedicada ao tema da CPI, da CPMI do 8 de janeiro. E, claro, para a oposição existem duas figuras chaves que precisam ser convocadas a prestar esclarecimentos. O Flávio Dino é uma delas, a outra é o Gonçalves Dias, o ex-ministro do GSI, que até agora só menos esclareceu e só confundiu. Ele que toda hora traz uma versão diferente dos episódios, né, do episódio do 8 de janeiro, de tudo que aconteceu naquele dia. Depois que as imagens do GSI vieram à tona, apesar do sigilo imposto pelo Gonçalves Dias a essas imagens, denotando, claro, ali o interesse em esconder a verdade da sociedade, após o vazamento dessas imagens, ele teve de prestar esclarecimentos, não prestou esses esclarecimentos de forma, vamos dizer assim, de forma crível, foi desmentido por funcionários, ex-funcionários, que declararam outras versões, deram outras versões em sindicâncias internas do GSI. Então, assim, o Gonçalves Dias hoje talvez seja a autoridade mais controversa nesse episódio do 8 de janeiro, alguém que tinha uma atribuição especialíssima de garantir a segurança do Palácio do Planalto, a sede do Poder Executivo, de onde o presidente da República despacha, embora ele não estivesse lá, né? Ele estava em Araraquara, viajou para Araraquara, que aliás é outra questão que precisa ser esclarecida, e a CPMI também está dedicada a entender por que ele viajou em cima da hora, por que essa viagem não estava na sua agenda oficial. E claro, a oposição avalia que isso pode ter sido um álibi para que ele não viesse a ser envolvido de forma politicamente nesse episódio. Porque qual é a questão, a grande questão desses questionamentos que fazem a oposição? Justamente a possibilidade, o risco, né, de que autoridades do governo atual, o governo tenha usado ali por uma questão de oportunidade, usado politicamente essas invasões. As invasões aconteceram, é preciso saber se elas foram planejadas, se tinham um núcleo de comando, de que maneira elas foram estimuladas. Tudo isso é preciso que seja esclarecido. Mas também é preciso entender se autoridades do atual governo se utilizaram dessas invasões politicamente. E aí é que entra o questionamento que a oposição precisa fazer ao Gonçalves Dias. Gonçalves Dias não explicou, só se enrolou. E ele precisa ser convidado de forma prioritária. Além disso, como já mencionou o Beraldo, já tratamos desse tema em outros momentos aqui, o ministro da Justiça recebeu informações de inteligência na véspera, por parte da Polícia Federal, e depois passou um ofício ao governador Ibanez relatando essas informações de inteligência que tratavam justamente do risco de invasões, né, e de depredação do patrimônio público, de invasões às sedes dos poderes. Então é preciso entender, e é preciso que o ministro ajude a esclarecer,
quais foram as medidas concretas tomadas para evitar que esse risco, né, se concretizasse em ações. Então, é isso que precisa ser feito. Não será fácil, tá? Eu já adianto aqui, inclusive, nosso repórter Bruno Pinheiro acabou de me passar a informação que queriam, a CPI, ela queria ter acesso a informações do inquérito sigiloso que está dedicado a investigar esse episódio do ponto de vista jurídico. Está lá no STF, o relator é o Alexandre de Moraes. E havia um requerimento na pauta de votação amanhã para ser aprovado e ele já foi retirado de pauta. A informação que nos é trazida agora em primeira mão. Já foi retirado de pauta e o presidente da CPMI, o Arthur Maia, vai ter uma audiência com o Alexandre de Moraes amanhã. Então, vamos acompanhar os desdobramentos disso. Como o governo tem muita força dentro da CPMI, nem sempre os requerimentos que estão pautados, eles vão realmente ser votados, ou se a votação será favorável à oposição. Pois é, agora vamos ao Rio de Janeiro. Roberto Mota com a gente. Mota, seja bem-vindo. Ótima noite e semana a você. Na semana passada, nós trouxemos a informação que o deputado Nicolas Ferreira comentou sobre a possibilidade de convidar e não convocar o presidente Lula, sob o argumento de que ele seria o chefe de todos os ministros e teria que dar explicações sobre os atos do dia 8. Mas sabemos da dificuldade de um presidente da República participar de uma sessão da CPMI. Na ausência de Lula, Flávio Dino é quem mais tem a revelar sobre os atos do dia 8. Bem-vindo, Mota. Boa noite, Daniel. Boa noite, meus colegas. Boa noite, nossa audiência. Eu acredito que o caminho dessa CPI vai ser pavimentado com surpresas. Muitas coisas que a gente está assumindo agora vão se mostrar sem fundamento e outras coisas das quais a gente nem suspeita vão ser reveladas. Eu acho importante que a CPMI tome o depoimento de todas as autoridades que tiveram qualquer envolvimento com o 8 de janeiro, antes, durante e após. Há muita coisa a ser esclarecida. Esse esclarecimento é importante não só para que a verdadeira história do 8 de janeiro seja conhecida e registrada, mas também porque está em jogo, nesse caso, a liberdade de mais de 1.000 brasileiros. Certamente, ou provavelmente, algumas dessas pessoas presas tiveram participação no vandalismo. É um crime pelo qual elas devem pagar de acordo com a legislação vigente, embora estejam sendo tratadas com um rigor incomum para quem acompanha a cena da segurança pública brasileira. Agora, parece pouco provável que todas essas 1.000 pessoas, todos esses 1.000 prisioneiros, grupo que inclui senhoras idosas, grávidas, e inicialmente incluía até crianças, parece pouco provável que todas essas pessoas tenham participado do vandalismo. O Brasil precisa cuidar da liberdade dessas pessoas com a mesma dedicação e a mesma pressa que sempre cuidou da liberdade de criminosos comuns, como assaltantes, sequestradores e traficantes. Agora, Tiago Pavinato com a gente aqui no estúdio. Pavinato, boa noite a você, ótima semana. As investigações e as apurações no âmbito do Legislativo Federal, nessa CPMI, podem trazer novos elementos que ainda não foram descobertos por Polícia Federal e pela Justiça? Deveria. Boa noite, Caniato, boa noite, Heraldo, boa noite, Dantas, Mota, boa noite, nossa audiência. Eu vou lhe dizer que eu ando um pouco cético com o andar da carruagem no que tange a CPMI do Rio de Janeiro. Por quê? Primeiro porque nós temos um presidente que não está com muito boa vontade. Ele já se manifestou acerca de ouvir o ex-presidente, mas não o presidente atual. Nós temos uma relatora que pesa sobre ela uma suspeita de envolvimento bastante próximo com uma das pessoas que deveria ser investigada a fundo nesta CPMI, que é o Flávio Dino.
E ela já se manifestou uma pessoa absolutamente inapta a conduzir, a relatoriar uma CPMI, que é uma comissão de inquérito. Inquérito significa investigação. Investigar significa elucidar suspeitas, eliminar suspeitas ou comprovar suspeitas. Ela já disse que não trabalharia em cima de suspeitas, de teorias. Então, o que ela está fazendo ali? Eu não sei. Este é um primeiro ponto. Segundo ponto do meu ceticismo. Corre a boca pequena que já existe um acerto entre oposição e situação para que esta CPMI não dê em nada. Terceiro ponto do meu ceticismo. Nós temos mais governistas do que oposição nesta CPMI. Quarto ponto do meu ceticismo, nós não deveríamos agora estar falando de maneira tão destacada de convites ao presidente, nem de convocações de Flávio Dino. O que a gente deveria estar destacando agora, e esse seria um movimento sensato de quem ocupa uma cadeira nesta CPMI e é da oposição e pretende trazer isso que você acaba de nos dizer, fatos novos, revelações novas, comprovar suspeitas ou eliminá-las. O que deveria estar sendo feito agora era envidar todos os esforços em, primeiro, convocar e fazer todas as perguntas pertinentes ao delegado da Polícia Federal que comanda a investigação, antes mesmo de convocarmos Flávio Dino, antes de convocarmos qualquer outra autoridade. Quem precisa responder por isso agora é o delegado da Polícia Federal, que comanda essas investigações no âmbito da Polícia Federal, do Distrito Federal. Por quê? É a ele que tem que ser perguntado em primeiro lugar. Por que é que Vossa Excelência terminou um relatório sugerindo a denúncia de 1.390 brasileiros sem que tivesse analisado todas as provas disponíveis, como aquele vídeo que foi vazado para o Brasil? Se não fosse vazado, nós não chegaríamos nunca a ter conhecimento desse conteúdo e talvez nem essa CPMI saísse. Saiu. Espero que ela não seja apenas um cala-boca por conta de um vídeo que foi vazado. Logo, quem precisa ser ouvido primeiro, quem precisa ser convocado é o delegado responsável por essas investigações lá na Polícia Federal do Distrito Federal. Porque é a partir das respostas dele que se vai chegar à necessidade ou não de se convocar o ministro Flávio Dino. Nós não podemos partir da autoridade maior sem ter ouvido antes a autoridade que pôs a mão na massa. Nós não podemos ouvir o chefe, o encarregado, antes de ouvirmos o subordinado que era responsável pela ação direta. A primeira pergunta a ser elucidada é: por que raios um relatório conclusivo de investigação foi emitido se a própria Polícia Federal admitiu não ter visto todo o material probatório relativo ao dia 8 de janeiro? Então logo se nota que a conduta da oposição ela é precipitada, incauta e nada sábia, nem um pouco. E se nós invertemos essa ordem do que eu sugeri, vai chegar lá o Flávio Dino ou qualquer outro ministro do primeiro escalão e vai fazer troça da oposição mais uma vez, porque não é assim que se investiga. A gente precisa primeiro ouvir quem estava lá. A gente precisa ouvir primeiro por que é que o relatório foi terminado sem que todas as provas fossem vistas. E juristas, meus senhores, os senhores precisam convocar as maiores autoridades de direito penal e de processo penal deste país. Os senhores precisam ouvir nomes como o professor Ives Gandra da Silva Martins, os senhores precisam ouvir o professor Miguel Reale Júnior, os senhores precisam ouvir os nomes do direito processual penal desse país. Os senhores precisam ouvir Auri Lopes Júnior, os senhores precisam ouvir dos juristas se as prisões que aconteceram, porque mesmo que esta CPMI não leve à queda de nenhuma autoridade, não leve a
suspeita de culpabilidade sólida de nenhuma grande autoridade ou partido político, vocês têm a missão de resguardar a validez da legislação nacional. Nós temos 1.390 pessoas que foram presas ou estão em liberdade provisória sem que tivesse sido observado o direito à audiência de custódia dentro das 24 horas previstas na lei e, dentro dessas 24 horas, a decisão do juiz para manter a prisão em forma de prisão preventiva ou a liberdade provisória. O direito penal básico foi negado, o direito processual penal básico foi negado a essas 1.390 pessoas. Então precisamos ouvir juristas e precisamos saber por que o direito penal, as garantias mínimas do processo penal lhes foram negadas. Ao mesmo tempo que nós vemos tudo isso, nós temos um presidente boquirroto, Lula, que acaba de dizer o seguinte, que Assange não pode ser mandado para ser julgado nos Estados Unidos, porque Assange prestou um grande papel à democracia, ou seja, ele faz uma crítica ao sistema judicial dos Estados Unidos, dizendo que o vazamento promovido por Julian Assange no seu site Wikileaks, a Wikipedia dos vazamentos, seria um ato antidemocrático, enquanto que dentro do seu próprio país nós temos 1.390 pessoas respondendo a um processo penal sem individuação de condutas, sem terem tido direito à audiência de custódia e sem terem tido direito, aliás, à sustentação moral dos seus advogados. Isso sim é uma quebra do devido processo legal, portanto uma quebra, uma violação total da democracia. E este acelerado desse presidente vem falar dos Estados Unidos da América enquanto ele diz que na Venezuela, onde tem preso político, ele não se mete. Na Nicarágua, de Daniel Ortega, ele não se mete. Aliás, é capaz de Daniel Ortega vir para o Brasil, para o Foro de São Paulo. Foro de São Paulo que quer estudar uma alternativa ao imperialismo americano, cobrando a participação no evento em dólar. Quando ele não fala nada da China, quando ele não fala nada da Rússia. Esses países sim, Venezuela, Cuba, Nicarágua, Rússia, China, afrontam o devido processo legal. E parece que o Brasil também, e Lula agora vai falar que os Estados Unidos da América são antidemocráticos por conta de Assange. Ora, vamos olhar primeiro para nossa casa. E acho que os nossos parlamentares de oposição fariam um serviço muito melhor se pelo menos se preocupassem com essas pessoas que estão tendo a sua liberdade e os seus direitos violados.